Meus irmãos, a semana passada nós iniciamos com Alan uma breve introdução ou um pano de fundo histórico do livro de Ageu. E esse livro desse profeta é um desafio para as nossas vidas, e eu quero estimulá-los a você ler. São 2 capítulos apenas, mas de uma grande importância. Eu tenho assim me deleitado na leitura deste profeta e a maneira como Deus usou a vida dele em um determinado momento da história do povo para chamar o povo a um compromisso. Tenho para mim que este livro, esse pequeno livro, talvez na sua escrita, mas não na sua importância, ele é muito atual por aquilo que nós vivemos hoje. É um livro que cabe de forma notória na vida da igreja local, ou nas vidas da igreja, ou das igrejas locais. O desafio, a proposta daquilo que o profeta fez ao povo de Israel, cabe-nos de forma, sabe aquele calçado que você põe o pé e ele ficou legal, amaciou, coube? É isso, esse é o livro. Cabe para nossas vidas hoje, pelo que a igreja está vivendo, pelo retorno da igreja num contexto ainda pandêmico, mas graças a Deus pelo retorno da igreja, pelo não retorno de alguns. Esse livro é muito interessante, eu queria ler com você. Quero lembrá-los que, como diz aí o nosso ministro de Educação, o livro em si ele é dividido em partes, ou em perícope, como diz o Alan, e a gente vai olhar perícope por perícope. Então, hoje eu vou olhar do verso 1 ao verso 11. E aí a gente vai 2, e aí vamos olhar as partes dos textos, tá bom? Abra sua Bíblia lá, Ageu capítulo 1. Semana passada nós lemos do verso 1 ao verso 4, e hoje nós vamos ler novamente do verso 1 ao verso 11. Tá ok? Diz assim um texto bíblico. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, e comeis, mas não chega a fartai-vos, bebeis, mas não dá para saciai-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Emprestastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando os trouxeste para casa, eu, com um sopro, o dissipei. Porque diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Verso 11. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a terra, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Esse é o texto em que nós iremos meditar hoje, e a gente percebe notoriamente dentro desse texto
um desejo do profeta de convidar o povo a um comprometimento com a vontade de Deus e com a realidade de Deus para o povo. Esse é o pano de fundo quando nós lemos. Existe, irmãos, como vos falei a semana passada, 4 esboços ou 4 pregações de Ageu nesse livro. E todas as vezes que você lê o livro e aparecer a expressão "e veio a palavra do Senhor a mim", começa um esboço, começa uma pregação. E nós notamos que começou um esboço, uma pregação, uma mensagem, uma orientação, uma exortação, uma admoestação, a partir do versículo 1, quando o profeta, ele menciona alguns nomes, e aí no verso 1 mesmo ele diz: "Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu". Deus começa agora, através do profeta aqui nesse momento, trazer então algumas orientações para o povo que são bem pertinentes para a realidade da vida do povo. Mas antes de iniciar, olhando para o texto especificamente, como a gente faz sempre, eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem dificuldade para perceber seus próprios erros? Ou você, logo que os comete, você identifica e tenta acertá-los? Como nós somos? Nós temos dificuldades de fato perceber os erros que cometemos, ou precisamos, ou levamos tempo, ou alguém precisa nos falar, ou alguém precisa nos apontar para que então tenhamos consciência dos erros que estamos cometendo. Em geral, meus irmãos, partimos do princípio de que sabemos o que estamos fazendo e certamente que o caminho que estamos trilhando é o caminho correto. Em geral, nós pensamos assim. Em geral, é assim também com o povo de Israel dentro desse texto. E é muito interessante a maneira como o profeta Ageu vai provocar uma reflexão para as nossas vidas dentro deste primeiro capítulo onde nós lemos. Uma reflexão importante. Afinal, o povo de Deus estava seguro de que estava fazendo o que era correto. Afinal, eles estavam construindo ou reconstruindo as suas vidas. Lembra do que o Alan comentou a semana passada no pano de fundo histórico? De que este livro é um livro pós-exílio. O povo está voltando para a sua terra natal, para a capital da adoração, que é Jerusalém, por um decreto de um rei chamado Ciro. Então esse povo, depois de 70 anos, eles estão retornando para a sua casa, estão retornando para o meio do seu povo, estão retornando para a sua cidade natal. E Ageu provoca uma reflexão muito interessante, dizendo que este povo estava se sentindo seguro, estava se sentindo bem com o que estava fazendo. E eles não estavam fazendo nada demais, eles tinham retornado para a sua terra natal e eles estão reconstruindo as suas vidas. Deus está dando privilégio para eles e cumprindo sobre a vida deles a promessa que o Senhor tinha dito através do profeta Jeremias, que depois de 70 anos traria de volta o seu povo para a sua terra. E que o que Deus estava fazendo através do cativeiro era para o bem do povo, era por amor ao povo, para cuidar do coração do povo. Então tudo o que está acontecendo aqui no pano de fundo do que Ageu está apresentando, Deus diz que aconteceria. Mas a reflexão de Ageu é importante, propondo para o povo: será que o que vocês estão fazendo está correto? A maneira como vocês estão vivendo está correto? A gente vai perceber que o ponto central, a mensagem central da profecia de Ageu aqui dentro do texto em que nós lemos, é que eles deveriam perceber que suas vidas não poderiam ser construídas ao redor de si mesmo, mas precisariam se reorientar e dar primazia às coisas de Deus. Eu não posso reconstruir ou reconstruir a minha vida em torno das minhas vontades, em torno daquilo que eu entendo que é melhor para mim, em torno daquilo que eu penso que deve ser o que deve ser feito, mas eu devo reconstruir a vida dentro daquilo que é proposto por Deus e dar primazia àquilo que é de Deus. E a gente vê que o profeta agora está chamando o povo e conclamando o povo para essa realidade, a um retorno, a um assumir um compromisso com Deus. O pano de fundo histórico, após esse período de cativeiro, como vos falei, na Babilônia, os judeus retornam. E veja a ordem clara que Deus dá, o que aquele povo deveria fazer, o retorno.
quando chegasse na sua terra natal. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versos de 22 a 23, e veja o que Deus diz através do decreto do rei que o Deus usou para o retorno do povo. 2 Crônicas, capítulo 36, versos de 22 a 23, diz assim: porém, no primeiro dia de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou no Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Deus havia dito. Deus está usando o rei. Deus disse assim: rei, você reconhece que tudo que você tem, todo o teu poder, todo o teu reinado, todo o teu território, tanto ele geográfico como local, eu te dei. Ciro reconhece. Agora, através deste rei, o Senhor demonstra bondade para com o povo, e o povo volta, mas tinha uma ordem específica. Deus disse: esse povo vai voltar para que eles construam novamente o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Vocês lembram que o templo estava completamente em ruínas quando o povo foi levado cativo? É nesse texto nós temos uma afirmação. Você olha claramente que Deus havia proposto o retorno dos seus filhos, do povo de Israel, para a terra, para darem continuidade a um projeto para a nação. Qual era o projeto? Que esta nação glorifique o meu nome, através do templo e do ambiente onde eles se reunirão para buscar a minha face. Mas só, queridos, que essa nação retornou. E o texto vai dizer que eles retornaram, e eles não deram a mínima para aquilo que Deus havia dito. Eles retornaram e eles não fizeram nada daquilo que Deus havia dito. Após começar a reconstrução do templo, se a gente lê o contexto, que são livros próximos, se você lê Ageu, você pode ler também Zacarias, você vai ver que são livros muito próximos, contemporâneos. Você pode ler Neemias, Esdras, são livros contemporâneos. Quando a gente lê o capítulo 4 de Esdras, você vai ver que quando esse povo está retornando, levantam então os samaritanos para tentar impedir a construção do templo. E esse povo então, com ânimo, passa então a desanimar, porque se levantou os inimigos, e eles passam 14 anos, sem se voltar para a vontade de Deus, e sem fazer aquilo que Deus disse que eles tinham que fazer. Quando eles começaram a construir, os samaritanos se levantaram. Essa pausa na reconstrução do templo se esfriou, e o entusiasmo de todos se voltou para os interesses seculares da vida. E eles passaram então agora a dizer assim: não tem mais como fazer aquilo que Deus quer que façamos, então vamos nos voltar para os nossos próprios interesses. E é isso que o texto nos apresenta. Veja claramente Deus falando isso no versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor levanta uma acusação. Ele mostra claramente qual é a realidade do povo. E ele diz: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. No versículo 1, há nesse contexto de um modo formal para quem Deus dirige a palavra. E Deus mostra quais são as funções, quem estavam presentes. Ele fala de Dario, o rei, que foi usado por Deus. Depois ele fala do profeta Ageu. Depois ele fala do governador de Judá, Zorobabel. Depois ele fala do sumo sacerdote, Josué. E a gente percebe que esses personagens não eram personagens desconhecidos. E Deus se dirige para a liderança, para que depois Deus se dirigisse para o povo. A gente vai perceber que a palavra de Ageu, quando veio para o povo, despertou no coração do sumo sacerdote. A gente vai ver que Zorobabel, governador, também foi despertado. A gente percebe que o povo entende que deveria voltar para aquilo que Deus o chamou a fazer. Então, meus irmãos, Deus deu nomes. Percebe aí que Deus está dando nomes?
Veja que Deus é exato. O livro do profeta Ageu é tão interessante que mostra quem são as pessoas, qual é a data, e Deus usa a vida de um homem e mostra qual é o problema deles. Tem data, tem nome, e Deus levanta o problema. E diante disso o povo precisava então corrigi-lo. Diante disso o povo então precisava dar uma resposta favorável ao que Deus está falando na sua palavra. Deus está dirigindo claramente essas palavras ao povo e dando ao povo a orientação de que eles deveriam se responsabilizar. Eles não teriam a desculpa de dizer que o problema eram os samaritanos. Deus está falando, vocês precisam voltar a um compromisso comigo. Porque estão há 14 anos olhando para a sua própria realidade, dando prioridade ao coração de vocês, pelos embelezamentos da casa de vocês. Vocês procuram fazer aquilo que vocês acham que é melhor para vocês, enquanto a minha casa está sendo abandonada. Enquanto aquilo que eu chamei para ser e fazer, uma vida cultica, que o meu nome seja conhecido através do meu povo, com uma glorificação que eu devo ter e ser glorificado, vocês não estão fazendo isso. Vocês estão voltados completamente para vocês, e Deus convida o povo a retornar, a se arrepender, a reconhecer, a ponderar a vida deles, a maneira como eles estavam. Você percebe que esse livro não está tão distante da realidade que vivemos? Se Deus hoje tiver que ponderar algumas coisas na vida daqueles que dizem ser igreja, o que o Senhor diria para nós? Como é o compromisso nosso hoje como igreja local? Será que nós teríamos a mesma cabeça como o povo teve aqui no contexto 14 anos, dizendo nós não vamos voltar a fazer o que Deus quer que façamos, porque tem os samaritanos, eles nos impediram a primeira vez, a luta foi grande, os inimigos se levantaram, nós não vamos mais viver isso. Aplicando para os nossos dias, será que a gente não está falando que o problema sempre está sendo na pandemia e agora não podemos mais voltar para ser a igreja que éramos antes? Tem muita lição. E se aplica de forma clara para nossas vidas. Ageu revela que o problema daquele povo é que eles estavam construindo a própria vida em torno de si mesmo e não se importava com aquilo que Deus estava dizendo na sua palavra. É notável a ironia e a reprovação nas palavras de Deus ao contrapor o que diz os judeus. Porque o próprio Deus revela o que diz os judeus através de Ageu no versículo 2. Não chegou o tempo da casa do Senhor ser edificada. É isso que dizem os judeus. Aí no versículo 4, Deus contrapõe o que diz os judeus. E aí Deus fala, e é tempo de vós então morardes nas vossas casas luxuosas? Essa pergunta de natureza retórica deveria ser respondida pelos judeus com um sonoro não. Claro que não, nós estamos dando prioridade a nós mesmos. E Deus está falando, convidando o povo para dizer, vocês precisam me dar ou me colocar no devido lugar, no lugar em que eu mereço na vida de vocês. Meus irmãos, Deus cuidou do povo o tempo inteiro. Apesar do cativeiro, Deus estava cuidando do povo. Mas bastou uma situação delicada dos samaritanos em que um povo parou aquilo que Deus estava querendo que o povo fizesse, que era a reconstrução do templo. E a gente acha que pelo fato de 14 anos está tudo parado, que agora os judeus vivendo para si mesmos, como diz o versículo 4, leia lá, verso 3 diz, veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês habitardes em vossas casas reformadas, ou nas vossas casas apaineladas, adequadas, luxuosas, enquanto a minha casa está em ruína? Por acaso eu não usei o rei Ciro para levantá-los e trazê-los de volta a essa terra para reconstruir o meu templo? Por que é que vocês agora estão se voltando para vós mesmos, esquecendo daquilo que eu vos falei, daquilo que eu vos disse? Porventura, vocês deverão continuar vivendo dessa forma? E a gente acha que pelo fato deles estarem vivendo para si mesmos, numa leitura superficial parece que estava tudo bem, mas o profeta disse que não estava bem. Quem pensa que os judeus estavam vivendo bem, se engana. As suas casas luxuosas destoavam dos seus campos, dos seus celeiros, tudo estava empobrecido. Apesar de morar em boas casas, apesar de estarem no luxo, diz que eles estavam empobrecidos, porque o que eles faziam não condizia com a realidade de vida que eles tinham.
Deus os chama, depois disso Deus fala: eu quero que vocês avaliem o procedimento de vocês. Eu quero que vocês considerem o desprezo que vocês têm tido para com a minha casa, para com a minha ordem. Eu quero que vocês avaliem. Ele fala isso no versículo 5, veja lá. Deus levanta Ageu e pede para o povo refletir, considerar. E o que é considerar, queridos? Deus diz: olhem, dê atenção, gaste tempo, pondere. Veja o que é que vocês estão vivendo. Assim diz o Senhor: considerem, reflitem, repensem. Apesar das casas luxuosas que vocês têm, apesar da vida que vocês vivem, observem de que o que vocês fazem não tem sucesso. Deus convida o povo a reconsiderar, a refletir, a pensar. Agora, sabe o que é mais triste de tudo? É a frieza espiritual. A gente percebe que o povo perdeu a capacidade de reconsiderar, de refletir, de analisar o que estava acontecendo. E Deus usa o profeta para despertar o povo, para tirar o povo da zona de conforto e dizer para o povo: venham para o compromisso que eu os chamei para viver. Deus dá uma sacudida no povo, irmãos. Eu entendo, abrindo um parênteses, que de alguma forma, no contexto pandêmico, Deus deu uma sacudida na igreja. Eu entendo. É uma leitura minha, pessoal. Deus sacudiu a igreja. Mas Deus, diante do que está acontecendo no mundo e do que aconteceu e está acontecendo, Deus está pedindo: reconsiderem, pensem, vejam os caminhos de vocês. Irmãos, nós estamos vendo tempos delicados. Não sei se vocês viram, está acompanhando o que está acontecendo na mídia. Tempos difíceis, em que não podemos mais nos posicionar com aquilo que é correto. Tempos difíceis. E Deus está sacudindo a igreja para um compromisso real, sincero, com Ele. Porque não vai ficar melhor, não. As coisas vão piorar, irmãos. É bíblico. Quando você tem uma leitura escatológica do final dos tempos, é isso, as coisas vão piorar. E Deus está sacudindo para falar assim: voltem para o compromisso, voltem para a realidade. Nós oramos por um avivamento no nosso país, no meio da igreja. O avivamento no país acontece a partir da igreja. Não existe avivamento sem igreja comprometida. E há alguns que entendem que nós estamos vivendo um avivamento. Que avivamento nós estamos vivendo? Esses dias aí estava lendo uma postagem, se não me engano, do Renato Vargas, falando sobre isso, de uma igreja em um dos nossos estados, programando o culto pet. Culto para cachorros só de porte pequeno. Deus está convidando a igreja para voltar. Irmãos, eu vou voltar a falar sobre isso domingo. Nós estamos no mês da reforma. Deus está nos convidando a fazer uma reforma na vida espiritual. Como Deus está falando para o povo aqui: vocês deixaram-me de lado. Vocês voltaram para vocês mesmos, para os compromissos de vocês, dando prioridade àquilo que é de vocês, e vocês me esqueceram. Esqueceram o compromisso comigo, esqueceram o compromisso com minha glória, esqueceram o compromisso em me glorificar, em me prestar culto. Vocês estão vivendo para vocês mesmos, mas apesar de vocês acharem que viver para vocês mesmos as coisas estão bem, não estão, e eu estou provando para vocês que as coisas não estão bem, porque vocês estão vivendo para a vontade de vocês, não para a minha vontade. E Deus leva o povo e diz: considerem, repensem. Veja o que ele diz aí no verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o vosso passado. Considerem.
Repensem. As coisas não estão boas para vocês. Avalie cuidadosamente o que vocês têm feito, os resultados das ações de vocês. Olhem para o passado. Por si só, essa chamada era suficiente para que eles compreendessem o que o Senhor queria dizer. Entretanto, para que ninguém se fizesse desentendido, a lista das consequências é declarada como se fosse uma sentença no versículo 6. Vejamos, veja lá. Temos semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciai-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. Aqueles que recebem salário, recebem para pô-lo num saquetel furado, em um saco furado. E aí Deus chama novamente o povo no versículo 7 e diz: assim diz o Senhor, considerem isso. Vocês acham que viver nas casas luxuosas de vocês é indicativo que está tudo bem? Não está. Por que não está? Porque assim diz o Senhor, vocês deixaram de viver o compromisso comigo. Deus está conclamando e convidando o povo a voltar. A gente percebe no verso 6, em resumo, que os seus investimentos agropecuários estavam fracassados. A gente percebe que a carestia das coisas não dava para sobreviver com o salário que eles obtinham. A comida não podia saciá-los. A colheita decepcionava os produtores. E o texto vai dizer claramente que Deus fez isso. Deus fez isso. Então, após aproximadamente 14 anos de negligência, Deus convida o povo a voltar e Deus produz alertas dizendo: considerem. Então, o tema proposto aqui para Ageu, ou de Ageu para o povo é claro. Deus fala que o problema daquele povo é que se tornou reprovável o modo como eles desprezavam a Deus e buscaram seus interesses, abandonando a adoração a Deus. Deus está falando: o problema de vocês é que vocês se tornaram reprovável a maneira como vocês desprezam a Deus em detrimento dos seus próprios interesses. E Deus convida o povo para um retorno, para uma adoração. Olha que interessante, verso 8. Deus diz: subi ao monte, tragam madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus fala: se vocês me obedecerem, eu vou ficar feliz. Eu vou me agradar da obediência de vocês. Mas enquanto vocês estiverem na rebeldia, na frieza espiritual, no desânimo que tomou conta do coração de vocês, olha o que ele diz no versículo 8. Vocês continuarão emprestando muito, e eis que esse muito veio a ser pouco. E esse pouco, quando vocês trazem para casa, olha o que diz o texto: eu, com um sopro, dissipei. Quem diz isso? Deus. Deus fala: eu fiz isso porque vocês estão voltados para os interesses pessoais de vocês. Vocês me abandonaram, vocês abandonaram a minha vontade, o que eu vos pedi para fazer. Aí é uma pergunta: por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Vocês tiraram o foco da minha vontade para viver a vontade de Deus. E parece, querido, que isso é muito repetitivo na vida de um povo que se chama pelo nome do Senhor. Quando nós tiramos o foco daquilo que Deus nos chama para ser e fazer, e passamos a colocar o foco dentro da nossa própria vontade, dentro da nossa própria realidade de vida pessoal, parece que as coisas começam a degringolar. Aparentemente parece que está tudo bem, mas a gente vai perceber que está, de fato, uma decadência espiritual. E que tudo que sustentamos ou tudo que conquistamos na vida não pode trazer nenhuma segurança. O que Deus está reclamando do povo é isso: vocês estão colocando a segurança de vocês nas casas luxuosas de vocês, e basta eu apenas soprar que vocês não terão nada. E o verso 11, o texto vai falar assim: que Deus trouxe
para a vida deles. Olha lá, fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos dos homens. Eu fiz vir. Deus está conclamando o povo a dizer: enquanto vocês estiverem voltados para si mesmos, vocês não terão segurança. Quem produz segurança para a vida de vocês sou eu, e vocês não aprenderam isso ainda. Então, voltem para o compromisso comigo. Retornem a um compromisso comigo. Então, meus irmãos, que lições, após esse breve relato do profeta, que lições nós entendemos ou precisamos tirar do sermão de Ageu ao povo de Israel? Primeira lição: devemos rever nossas prioridades e se voltar para Deus, ao invés de querer ser abençoado por Deus em função dos nossos esforços. O povo queria ser abençoado por Deus em função dos seus próprios esforços. Mas Deus diz: vocês devem se voltar para mim, dar prioridade, dar primazia àquilo que é de Deus, ao invés de querer ser abençoado pelos próprios. Os esforços de vocês não produzem resultado satisfatório. Os esforços de vocês produzem resultados para um coração egoísta e egocêntrico, mas não produz resultado satisfatório. Quem vai trazer para vocês segurança para a vida sou eu. Deus está falando isso aqui. Segunda lição: devemos compreender que a vida se torna difícil quando colocamos nossos interesses egoístas antes dos interesses de Deus. Aconteceu na vida do povo. Quando o povo colocou os interesses egoístas na frente dos interesses de Deus, Deus fez assim: apesar de tudo estar belo aos olhos humanos, vocês estão sofrendo, porque a coberta não dá, o salário não dá, a comida não dá, o salário está num saco furado. Tudo que vocês fazem não produz. É resultado humano, mas não traz satisfação para vocês. Terceira lição: quando colocamos o nosso Deus como primazia e buscamos fazer a sua vontade, o Senhor traz alegria e prosperidade. E a continuação do livro fala isso. E nós veremos nas outras quartas-feiras que quando o povo se voltou para a vontade de Deus, colocando Deus como primazia em tudo que eles estavam fazendo, Deus então trouxe grande alegria e prosperidade para o povo. Infelizmente, essa triste história não costuma andar tão longe da igreja atual como nós desejaríamos. E aqui eu quero fazer algumas aplicações breves e caminhar para o final. Infelizmente, esse relato, esse primeiro esboço, essa primeira mensagem do profeta não costuma andar tão longe da igreja atual como eu e você desejaríamos que estivesse. Por exemplo, é possível notar um desânimo tomando conta de crentes que antes eram dedicados, fervorosos, tementes a Deus, interessados pela palavra e pela causa do Senhor. É possível notar isso na vida de muitos crentes. O desânimo, a frieza espiritual, que antes não acontecia na vida de muitos que eram fervorosos e estavam comprometidos com o reino. Mas a pandemia, infelizmente, levou alguns para dentro de casa, e dentro de casa ficaram. Não buscam a Deus, uma realidade distante, e acho que não é tempo de voltar para a realidade do reino, da igreja local. O amor pelo mundo cresce e traz um grande perigo de afastamento e rebeldia, conforme Paulo testemunhou a vida de um servo que fora dedicado e ativo também. Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, lá no capítulo 4 da sua segunda carta, no versículo 10, e diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. O que tem de crente que antes era dedicado, fervoroso, comprometido, se comprometendo com o mundo, tem muita. E a gente precisa orar seriamente sobre isso. E é possível notar as consequências que muitos crentes sofrem por conta do abandono e do descaso para com o Senhor.
E o autor da carta aos Hebreus, ou do livro aos Hebreus, já nos advertia sobre isso. E eu quero ler. Leia comigo lá. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Versículo 19. Até o verso 25. Quero apenas ler, porque o texto é muito claro. Tendo, pois, irmãos, interpreteis para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavando o corpo com água pura. Ora, observe a partir do verso 23. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as amonestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É possível notar as consequências que muitos crentes sofrem por conta do abandono e do descaso para com o Senhor. O que Deus nos traz nessa noite a refletir e pensar sobre a mensagem é: como é que você está vivendo? Como é que está o seu compromisso com Deus? O meu compromisso com Deus é refletido na minha comunidade de fé. A minha vida com Deus é refletido no local onde eu exerço os meus dons. E Deus está falando: considerem, vejam a realidade de vida em que vocês estão vivendo. Pondere como é que está a vida de oração, como é que está a vida de leitura bíblica, como é que está a comunhão com Deus. Pondere, reflita e se volte para o Senhor. Pare, reflita se o caminho que você trilhou no passado ou está trilhando te trouxe até aqui com uma vida cheia de frustração, como era a vida do povo, apesar de viver em casas luxuosas. Era uma vida cheia de frustração. Que o Senhor nos ajude, irmãos, em um tempo tão difícil, diante de tal desafio que o profeta lança à nação de Israel, a trazer para o coração da igreja, a retornar o compromisso com o Senhor e sendo demonstrado este compromisso na realidade de vida vivencial no ambiente da comunidade de fé. Não tem como ser igreja longe uns dos outros. Não tem possibilidade. E vou voltar a falar o que eu falei domingo. É uma frase que é verdadeira. A internet pode nos conectar, mas não pode nos fazer irmãos. É aqui. É o texto de Hebreus que nós lemos. É na comunidade de fé, exercendo os dons, exortando mutuamente, amando-se, orando uns pelos outros. O vírus vai estar aí, irmãos. Não vai embora mais não vai. Todo ano tem vacina, todo ano. Não tem como fugir. Mas a igreja vai ficar. Ela permanece, sendo ativa, sendo atuante, sendo a realidade na comunidade, sendo a resposta de Deus para a comunidade em tempos difíceis. E Deus está falando para o profeta, fala para o povo, que eles estão voltados para si mesmos, esqueceram de voltar para a minha vontade, fazer a minha vontade. Conclamo o povo a se arrepender e fazer a minha vontade. Tem muito para falar, queridos, nesse texto. Muito mesmo. E ore, porque talvez domingo a gente continue falando sobre Ageu. Extraordinariamente a gente não vai falar, eu acho, estou orando, sobre Atos. Tem muito a falar aqui, irmãos. Falar sobre culto. Falar sobre restaurar culto. Eu tenho falado aqui para vocês há muito tempo. Não tem como ter culto aqui
se não tiver culto na vida. O culto no templo ou na instituição acontece porque há culto na vida. E nós não podemos se enganar. Se não está tendo culto na vida, a gente não está tendo culto no templo. Tem que ter culto na vida. Tem culto na vida na semana? Em casa? Tem culto na vida no trabalho? Tem culto na vida no relacionamento com os amigos? Tem culto na vida no relacionamento na família? Tem culto? Existe culto? Existe de fato esse sentido de glorificação a Deus? Tudo que eu faço é para a glória de Deus? Tem culto? Então tem culto na comunidade. Agora, se não tem culto na vida, dificilmente terá culto na comunidade. É apenas um ajuntamento. E Deus fala, é por isso que o que vocês fazem é só trazendo, não dá para nada. É momentos esporádicos, sabe? Emocionalismo. É um culto que não é racional. A gente chora, até chora, porque o louvor é legal. Ah, rapaz, chega arrepiou, ó. Mas não muda nada. Deus nos convida e nos conclama a um compromisso, a um retorno, a uma vida com Ele e a sua vontade, aos seus propósitos. Que Deus nos ajude a começar desse que vos fala. Se coloque de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida do profeta Ageu. Obrigado pela realidade, Senhor, em que o Senhor levantou e despertou o profeta para nos trazer, ó Pai, ponderações como esta sobre as nossas prioridades, sobre onde está o nosso coração. Pai, que o Senhor nos faça pensarmos sobre aquilo que está acontecendo em nossas vidas individualmente primeiro, se de fato, Senhor, temos feito a Tua vontade, temos, Senhor, se esforçado para cumprir aquilo que a Tua palavra nos orienta. Deus, não tem sido tempos fáceis, Tu sabe o quanto tem sido um tempo difícil, não apenas no mundo, mas também na vida da igreja local. Que o Senhor nos desperte, nos traga, ó Deus, ao compromisso contigo, Senhor, e não, ó Deus, vivamos apenas dentro de uma nomenclatura, sem uma realidade de vida com Deus. Pai, obrigado, porque o Senhor usa a vida do profeta Ageu para despertar a vida do povo, a se voltar para os interesses do próprio Deus, a colocar Deus no seu devido lugar, que é o local, o centro do coração daquele povo, que é o coração de adoração, que é o coração cultico para a restauração do templo. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a refletir sobre estas verdades. Se porventura, Senhor, ó Deus, esses desafios, esta mensagem, estas reflexões que o profeta faz ao povo, Senhor, é muito pertinente ao meu coração e ao coração daqueles que me ouvem, que o Senhor nos faça a considerar, que o Senhor nos faça refletir, que o Senhor nos faça ponderar e retomar, ó Deus, o compromisso que assim o Senhor nos chamou a ter e fazer. Obrigado pela vida dos teus filhos presentes neste lugar. Eu louvo ao Senhor por esse tempo e oro grato na pessoa do nosso Salvador, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.